No vídeo de hoje a gente vai ter a análise completa da televisão D8000 da Samsung, televisão de entrada de resolução 4K, que inclusive está aqui atrás de mim. Então o objetivo desse vídeo aqui é ver se realmente ela vale a pena para quem está buscando uma TV mais barata. E o legal desse vídeo é que além da gente falar sobre a qualidade de imagem, sobre o som, sobre o sistema, sobre o desempenho com jogos de videogames, a gente vai inclusive mostrar para vocês algumas imagens comparativas ao lado das televisões Q60D e Q65D também da Samsung, pois dessa forma vocês vão ter uma referência melhor da qualidade geral da D8000 aqui atrás de mim. E sem enrolar, eu já vou começar direto esse vídeo falando sobre a qualidade de imagem, e nesse sentido, como eu já falei para vocês, essa daqui é uma TV de resolução 4K, ou seja, ela consegue reproduzir os filmes e as séries mais recentes na resolução máxima que elas foram feitas para serem vistas, e dessa forma a TV consegue entregar uma imagem bem definida pra gente. E vale mencionar que caso você esteja assistindo ali algum conteúdo que não foi gravado nativamente na resolução 4K, nesse caso em particular a TV vai fazer um trabalho de upscaling, ou seja, ela vai pegar esse conteúdo e vai fazer um aprimoramento para chegar mais próxima de uma resolução 4K real nesses conteúdos que foram gravados em resolução inferior. E vale a pena mencionar que apesar dessa tecnologia de upscaling realmente funcionar, não espere nada de revolucionário, sabe? Se você for ver um conteúdo que é muito antigo, você vai ver que a televisão consegue aprimorar a qualidade de imagem, no entanto você ainda vai conseguir visualizar que se trata realmente ali de um conteúdo que é mais antigo. Ainda em relação à qualidade de imagem, um ponto importante para a gente analisar aqui é em relação à qualidade das cores da TV, e nesse sentido ela conseguiu me surpreender. E a televisão conseguiu me surpreender porque eu fiz uma comparação lado a lado dessa televisão contra as TVs Q60D e Q65D da Samsung, que são televisões que estão em um grau superior se comparado à D8000 que eu estou analisando aqui nesse vídeo, só que mesmo assim, como vocês conseguem visualizar através dessas diversas imagens, mesmo sendo mais barata, a TV D8000 conseguiu entregar pra gente uma qualidade de cores bem parecida se comparada às televisões QLED da Samsung na maioria das cenas testadas. E vale a pena mencionar nesse momento do vídeo que por mais que a D8000 tenha entregado uma qualidade de imagem que realmente foi muito parecida com as televisões QLED na maioria dos testes aqui que a gente fez, é bom destacar que a qualidade de imagem não é 100% igual, tá? Existiam cenas, por exemplo, onde eu conseguia ver uma diferença de brilho, especialmente se comparado a Q65D na direita dessas imagens que vocês estão vendo agora. Então, em alguns conteúdos testados, dava sim para ver que a D8000 podia ter um pouquinho a mais de brilho, só que de forma geral, na maioria das cenas testadas, ainda assim foram bem semelhantes. E aproveitando que eu mostrei agora essas imagens das três televisões lado a lado, vale comentar nesse momento do vídeo que as três televisões a gente comprou com o dinheiro do canal justamente para trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, e como vocês devem imaginar, comprar essas três televisões não é nada barato e nada fácil de fazer esse tipo de vídeo. Então, se estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super ultra mega importante, pois ajuda a aumentar a relevância do nosso canal aqui no YouTube. Então contamos demais aí com o apoio de todos vocês, e também não esqueçam de dar uma olhadinha, vejam se realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem os próximos vídeos. E por curiosidade, vale a pena aqui comentar com vocês que a maioria das televisões que a gente compra diretamente pelos grupos de ofertas oficiais aqui do canal. Então, se você está buscando uma televisão nova, quer economizar dinheiro e ainda não conhece, aqui vai uma super dica para vocês. Aqui embaixo no campo da descrição e também no comentário fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então, sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente está sempre avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, vale a pena mencionar que a televisão aqui atrás tem um painel do tipo VA, e esse tipo de painel é conhecido por entregar pra gente um bom nível de preto e um bom nível de contraste. E de fato, nesse sentido, a D8000 consegue entregar um ótimo contraste e um ótimo nível de preto, obviamente dentro da categoria dela. Então, nesse sentido, eu fiquei bem satisfeito com a televisão. Inclusive, vale a pena mencionar que em termos de vazamento de luz, a unidade que a gente está testando, pelo menos, é muitíssimo boa, muito melhor, por exemplo, se comparado a Q65D que a gente testou aqui no canal. Então, nesse sentido, fiquei bem satisfeito. No entanto, vale a pena complementar que essa questão de vazamento de luz pode variar um pouco de unidade para unidade. Então, se vocês comprarem a mesma televisão que a nossa, pode ser que tenha aí uma variação nessa questão de vazamento de luz. E ainda falando sobre a qualidade de imagem, o fato dessa televisão estar utilizando o painel do tipo VA significa que se você assistir a televisão de um ângulo mais lateral,
Você ainda até consegue visualizar a imagem, só que nesse caso, a depender da cena que você está visualizando, tu consegue perceber que as cores vão ficando um pouco mais esbranquiçadas, desbotadas, à medida que você vai ficando de um ângulo mais lateral. Então o ideal realmente para você ter a qualidade de imagem máxima dessa televisão é assistir ela o mais de frente possível. E continuando aqui a nossa análise em relação à qualidade de imagem, o ponto que eu vou mencionar agora para vocês talvez seja o ponto mais negativo em relação à qualidade de imagem da TV DU8000. E o problema é o seguinte, pessoal, por algum motivo, quando eu ligo a televisão, às vezes de forma aleatória, a televisão apresenta um bug que afeta a qualidade de imagens em conteúdo em HDR. Então, quando eu estou assistindo conteúdos em HDR e quando acontece esse bug, a qualidade desses conteúdos fica bem estranha. No entanto, o lado positivo é que dá para resolver esse problema. Inclusive, nessas imagens que vocês estão vendo agora, a gente está mostrando a transição entre o antes e o depois. E no caso ali, o antes é com o problema acontecendo e o depois é depois que a gente resolveu o problema. E para resolver o problema, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que desligar e ligar a televisão pelo próprio controle remoto, e fazendo isso, às vezes o problema era resolvido. No entanto, em várias situações, isso não era o suficiente para resolver o problema. Então, o que a gente tinha que fazer era o seguinte: a gente tinha que desligar a TV pelo controle remoto e, na sequência, a gente tinha que tirar a TV da tomada e colocar na tomada novamente. E sempre que a gente fazia isso, o problema era 100% resolvido. E eu sei que esse detalhe que eu falei agora para vocês pode parecer algo chato e realmente é meio chatinho. No entanto, eu não me preocuparia tanto com isso, porque é um problema que só aconteceu às vezes e, além disso, é muito provável que a Samsung faça alguma atualização para resolver essa questão. Porque até onde eu estou lembrado, ano passado, eu testei uma TV da Samsung que também tinha essa questão, mas até onde eu sei o problema foi 100% resolvido. Então, muito provavelmente, em algum momento a Samsung vai fazer uma atualização para resolver essa questão na DU8000 aqui atrás. Inclusive, vale a pena complementar que, como a gente já falou em um vídeo anterior aqui no canal, a gente também testou a Q60D e a Q65D, e essas duas televisões também estão com exatamente o mesmo problema. Então, muito provavelmente, é só uma questão de tempo aí para a Samsung lançar uma atualização para estar resolvendo essa questão. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale mencionar que a televisão tem 5 modos de imagens pré-definidos, e durante os testes eu testei a televisão tanto no modo padrão, que vem ali de fábrica quando você liga ela, mas também testei a televisão no modo filme, que tenta entregar pra gente cores mais naturais. E se vocês forem comprar essa TV ou qualquer outra televisão da Samsung, eu recomendo que vocês realmente testem esses modos de imagens pré-definidos, pois eles podem mudar drasticamente ali a qualidade de imagem, como inclusive vocês estão vendo agora alguns exemplos. E essas imagens que a gente está mostrando agora para vocês são muito legais, pois a gente consegue ver claramente como o modo padrão entrega uma imagem com mais brilho e cores mais saturadas, então o verde é mais verde, o azul é mais azul e assim por diante. Diferente ali do modo filme, que tenta entregar pra gente cores mais naturais, daí vai de cada um ali testar e ver o que prefere. Mas agora que a gente já falou bastante sobre a qualidade de imagem, o que falar em relação ao som da TV? Nesse sentido, a televisão tem uma potência de 20 watts, que é basicamente a mesma coisa do que a maioria das televisões de entrada, e é uma qualidade de som ok, nada assim de super incrível, mas ao mesmo tempo não é ruim, sabe? É apenas ok. Então, em relação ao som, seria isso que eu tenho a comentar aqui. Falando agora em relação ao sistema operacional, aqui a Samsung está utilizando o sistema Tizen, que é bem completo aí em termos de aplicativo, e sobre a fluidez desse sistema operacional, testando a televisão, dá para perceber que não se trata de uma TV super top de linha, pois a televisão não responde a gente super rapidamente. No entanto, mesmo assim, eu fiquei bem satisfeito, pois se comparado, por exemplo, com as televisões de entrada da LG e da TCL, que geralmente eu testo aqui no canal, em termos de fluidez, a TV da Samsung consegue ser um pouco superior se comparado à concorrência. Então, em relação à fluidez do sistema operacional, na faixa de preço dela, eu achei bem legal. E ainda falando sobre o sistema operacional da TV da Samsung, vale a pena comentar que ele tem seus próprios diferenciais. Por exemplo, a TV já vem com um aplicativo chamado Samsung TV Plus, que permite que a gente assista a canais de TV a cabo completamente de graça, são mais de 70 canais. Então você só precisa ligar a televisão, conectar na internet e automaticamente você já tem acesso ali de graça a vários canais de TV a cabo, e é bem fácil de estar utilizando. Além disso, um outro diferencial legal do sistema da TV da Samsung é que ela já tem suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que, para quem não conhece, é um aplicativo onde a gente consegue jogar vários jogos de Xbox, inclusive de nova geração, sem precisar da necessidade ali de comprar o console fisicamente. Então é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames. No entanto, vale a pena complementar que esse aplicativo não é gratuito.
gratuito. Vocês precisam pagar ali uma assinatura no aplicativo do Xbox, que até onde eu sei é de R$ 49. E pagando essa assinatura, vocês têm acesso ali a uma biblioteca bem grande de jogos para estar jogando via internet. E ainda falando sobre o aplicativo do Xbox, vale a pena comentar que vocês precisam ali de um controle com suporte a Bluetooth para estar se conectando na TV. E aproveitando que eu falei agora de games, o que falar em relação à experiência com jogos de videogames com essa TV? Nesse sentido aqui a gente tem uma televisão mais básica, ou seja, ela não tem uma taxa de atualização de 120 Hz e sim de 60, e ela não entrega pra gente suporte para algumas tecnologias, como por exemplo VRR FreeSync. No entanto, vale a pena destacar que ainda assim vocês conseguem jogar tranquilamente na televisão, inclusive na resolução 4K, e vale a pena mencionar que apesar da televisão ser mais simples para os jogadores, ela tem um modo game para ajudar ali a baixar o input lag da TV. E para encerrar essa parte com games, vale a pena destacar nesse momento do vídeo que a Samsung também está vendendo essa televisão no tamanho de 85 polegadas. E nesse tamanho, daí sim a televisão tem algumas tecnologias a mais, como por exemplo uma taxa de atualização de 120 Hz, VRR e FreeSync. No entanto, todos os tamanhos abaixo disso não possuem essa tecnologia. Falando agora em relação ao visual e ao design geral da TV, o maior destaque dela é que é uma TV super fininha, especialmente se a gente levar em consideração que é uma TV de entrada, uma das mais baratas que a Samsung está lançando no Brasil nesse ano de 2024. No entanto, apesar de ser uma televisão bem fininha, vale a pena dizer que a maior parte dela é feita quase completamente de plástico, sabe? Ou seja, não esperem aqui um visual super premium, até porque esse não é o objetivo da TV. E falando agora em relação às conectividades da TV, elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada, e a TV tem suporte para Wi-Fi Dual Band, HDMI e ARC e também suporte para Bluetooth. E falando agora em relação ao controle remoto da TV, o controle segue um estilo bem parecido com o do ano passado, então é um controle pequenininho, com uns poucos botões, e o maior diferencial desse controle é que ele funciona sem a utilização de pilhas. Então aqui na parte de trás a gente tem uma placa solar, então o controle carrega diretamente pela luz da sua casa que bate aqui no controle, então a própria luz da lâmpada que bate aqui já serve para carregar, a luz do sol que bate aqui também já serve para carregar o controle, mas se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB aqui na parte de baixo. Mas enfim, pessoal, agora que a gente viu esse monte de informação, será que realmente vale a pena comprar essa TV da Samsung? Mas antes de eu dar aqui a minha opinião final, lembrando, pessoal, se estão buscando uma televisão nova, querem economizar dinheiro, não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, o link vai estar na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma TV com de fato uma boa oferta e uma loja confiável, estamos sempre lá avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar, então estamos aguardando vocês lá. E também não esqueçam de dar gostei no vídeo caso vocês ainda não tenham dado e caso estejam gostando aqui do conteúdo. De forma geral, em relação aos testes que eu fiz com a televisão D8000, eu diria que ela se mostrou sim ser uma boa televisão de entrada, afinal de contas entregou pra gente uma qualidade de imagem legal para a categoria, isso ficou bem evidente inclusive naquelas imagens comparativas ao lado das televisões Q60D e Q65D, e além disso um outro diferencial legal da D8000 é que ela tem um sistema bem completo, com seus próprios diferenciais, como eu comentei anteriormente para vocês, e também como eu comentei, em termos de fluidez de sistema operacional, apesar de não ser algo super, ultra, mega veloz, ela se sai melhor se comparado às últimas televisões de entrada na mesma faixa de preço da TCL e da LG. Então se você está procurando uma televisão mais barata, eu diria que sim, a D8000 pode ser uma opção interessante para vocês estarem levando em consideração, mas obviamente que isso não significa que ela seja 100% perfeita, sabe? Se a gente fosse mais exigente aqui, daria para falar que, poxa vida, podia ter um tiquinho a mais de brilho, como a gente mostrou, por exemplo, naquelas imagens comparativas, especialmente com a Q65D, e sobre o som da televisão, apesar de ser ok para a faixa de preço dela, também daria para ser um pouco melhor, sabe? Mas enfim, ainda assim, se você está buscando uma televisão mais barata, que é uma televisão da Samsung, eu diria que sim, a D8000 pode ser uma opção interessante nesse ano de 2024. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês de alguma forma, e se alguém aí já tiver a televisão, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para falar o que você está achando da televisão, seja com pontos positivos e negativos, e se por acaso vocês querem que a gente compare essa televisão com algum outro modelo, também podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para pedir pra gente, pois a gente vai estar ligado no comentário de todos vocês. Mas então o vídeo foi esse, contamos com o apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima!